Conservação e recuperação da biodiversidade. O valor econômico da biodiversidade. O aspecto econômico da proteção da diversidade biológica é um assunto muito discutido por ecólogos e ambientalistas. De acordo com o biólogo americano Edward Wilson, a biodiversidade é uma das maiores riquezas do nosso planeta. Muitas pessoas acreditam que a biodiversidade seja um reservatório de recursos que devem ser usados para a produção de alimentos, medicamentos e cosméticos. O conceito de gerenciamento de recursos biológicos ajuda a explicar o receio de se perder esses recursos devido à redução da biodiversidade causada pela exploração desenfreada. Esse é também o causador de novos conflitos envolvendo a divisão e apropriação de recursos naturais. Vamos conhecer agora alguns valores da biodiversidade. O valor intrínseco. Todas as espécies são importantes intrinsecamente por uma questão de ética. Valor funcional. Cada espécie tem um papel funcional no ecossistema. Por exemplo, predadores regulam a população de presas, plantas fotossintetizantes participam do balanço de gases carbônicos do planeta, etc. Valor de uso direto. Muitas espécies são utilizadas diretamente pela sociedade humana como alimentos ou como matérias-primas para a produção de bens. Valor de uso indireto. Outras espécies são indiretamente utilizadas pela sociedade. Por exemplo, criar abelhas em laranjais oferece a polinização das flores de laranja, resultando numa melhor produção de frutos. Valor potencial. Muitas espécies podem futuramente ter um uso direto, como, por exemplo, espécies de plantas que possuem princípios ativos a partir dos quais podem ser desenvolvidos medicamentos. Um estudo publicado pela revista científica Nature em 1997 estima os valores dos serviços ecológicos prestados pela natureza. A ideia básica consiste em contabilizar quanto custaria por ano para uma ou mais pessoas polinizarem as plantas, por exemplo, ou quanto custaria para construir um aparato que serviria como mata ciliar nos rios. Esses e outros trabalhos foram apresentados na pesquisa e chegou-se a um valor de 33 trilhões de dólares por ano, o que representaria 2 vezes o PIB mundial. Inventário das espécies. A biodiversidade é medida pela distinção entre espécies. Até hoje, aproximadamente 1,75 milhões de espécies foram descritas, mas estima-se que o verdadeiro número de espécies varie entre 3,6 para mais de 100 milhões de espécies. Acredita-se que o conhecimento de espécies e famílias é insuficiente e é preciso ser suplementado por uma compreensão maior das funções, das interações e das comunidades. As trocas de genes que ocorrem entre as espécies, por exemplo, tendem a adicionar complexidade a esse inventário. Conservação, preservação e proteção da biodiversidade. Há basicamente 2 tipos principais de conservação da biodiversidade: a conservação in situ e a conservação ex situ. A conservação in situ é uma ação para conservar plantas e animais em suas comunidades naturais. Entretanto, muitas vezes sua implementação é impossível. As unidades onde essa prática pode ser efetivada são as reservas biológicas, os parques nacionais, as estações ecológicas e os santuários de vida silvestre. Nessas condições, plantas e animais estão sob a influência direta da seleção natural e, desta forma, em contínua adaptação ao ambiente e evolução. Essa é uma grande vantagem em relação à conservação ex situ. Essa prática é aconselhada, por exemplo, quando ocorre a destruição de habitats de espécies raras ou ameaçadas de extinção. Dessa forma, deve haver um esforço de conservação ex situ,
Um exemplo desse tipo de conservação seria a plantação de bancos de sementes ou a implantação de estufas. Esses esforços contribuem para a preservação de plantas com o mínimo de erosão genética. Na verdade, considera-se que ambos os tipos de conservação são necessários para assegurar uma preservação apropriada. Recuperação e conservação de ecossistemas aquáticos. O gerenciamento de recursos hídricos é muito complexo e depende de uma extensa base de dados e de mecanismos de transferência do conhecimento científico para que ocorra a sua aplicação. No Brasil, ocorrem grandes diferenças geomorfológicas, ecológicas e antropológicas em função das várias latitudes existentes. A produção de energia, biomassa e irrigação relacionadas à exploração dos recursos hídricos e ao suprimento da água para os centros urbanos demandam uma importante articulação entre pesquisa e conhecimento científico. Esse trabalho deve ser articulado com ações de gerenciamento e engenharia que levem em conta a quantidade e a qualidade de água. Além disso, é necessário levar em conta o sistema aquático e a bacia hidrográfica na qual ele se insere, ou ainda quando se trata de um reservatório. Sem essa articulação, há pouca probabilidade de um gerenciamento eficaz do sistema de conservação do ecossistema aquático. Já entendi!